Você está sintonizado na série especial Eleições no Mundo. Hoje nós vamos saber como funciona o sistema político, eleitoral e administrativo da República da Coreia. Está conosco a secretária Eun-ju Lee. Ela vai nos explicar como funciona no seu país, a Coreia do Sul, como chamada Coreia do Sul, o sistema político e administrativo. Secretária, muitíssimo grato por ter aceito o nosso convite para falar sobre a República da Coreia. Muito obrigada. Em linhas gerais, como é que a senhora resumiria que funciona o sistema político, eleitoral, administrativo da Coreia? A Coreia é uma república semipresidencialista, então temos um presidente, um primeiro-ministro e 15 ministros de ministérios. E a organização tem 3 poderes, tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porque o que é semipresidencialista? Semipresidencialista é quando tem o presidente e o primeiro-ministro, porque no caso do Brasil não tem o primeiro-ministro, só tem o vice-presidente. Então, nesse caso, o Brasil é presidencialista, já que a gente tem o primeiro-ministro, é chamado semipresidencialista. O funcionamento do primeiro-ministro e do presidente, quer dizer, a quem cabe o papel de cada um? Quem exerce o papel de Estado, de chefe de Estado, e quem exerce o papel de chefe de governo? O presidente que faz esse papel de Estado e o chefe do governo, eles fazem esses 2 papéis. O presidente? Isso, o presidente. E o primeiro-ministro? O primeiro-ministro, ele, quando o presidente não está, se ele aconteceu alguma coisa com ele ou ele está no hospital, essas coisas, daí ele que exerce esse papel de presidente. Então, na verdade, ele exerce um papel de vice-presidente da República? Isso mesmo, isso. Ah, sei. E quem escolhe o primeiro-ministro, no caso? O primeiro-ministro é nomeado pelo presidente da República. E quem escolhe o presidente da República? O presidente da República é escolhido pelos votos que são diretos, secretos e universais. Sim, é eleição aberta, direta? E universal, isso, em todo o país. Em todo o país. Quem pode votar? E quem pode ser votado na Coreia? Na Coreia, qualquer cidadão que tem mais de 19 anos podem votar. E para ser candidato à presidência, tem que ser um cidadão coreano que morou mais que 5 anos na Coreia e que tenha mais que 40 anos. E para ser membro de parlamento, ou prefeito, governador, tem que ser um cidadão coreano com mais de 25 anos. Como é que é o sistema, para a gente entender melhor a questão da organização do país? É um sistema federativo, ou é um sistema de províncias, centralizado? Como que é? Temos 9 províncias e 7 municípios na Coreia. Quantos municípios? 7 municípios. 7 municípios. 9 províncias e 7 municípios. Então, eles são organizados tem governadores de províncias e tem prefeitos de municípios. Sim, como é que são escolhidos os governadores e o chefe do município? Os governadores e prefeitos, eles também são escolhidos pelos pelas eleições diretas e secretas também. E qual é o mandato de cada um? O mandato de governador e prefeito é de 4 anos, o de presidentes são de 5 anos e é o único mandato para o presidente. Sim. O parlamento, como é que está organizado o parlamento na Coreia? O parlamento atualmente tem 299 membros de parlamento e desses 299, 245 eles são escolhidos pelas eleições regionais e os restantes, que são 54 membros de parlamentos, eles são escolhidos, é uma distribuição de representação proporcional. Sim, como que cada estado e cada município participa do parlamento? Pelo número de eleitores, como é que é a proporção? Que em cada província tem um certo número de membros que estão representando na Assembleia Nacional. E ao mesmo jeito, de 7 municípios, tem um certo número de membros do parlamento desse município que estão sendo representados na Assembleia Nacional. Eu queria saber a proporção, por exemplo, todos têm a mesma quantidade de parlamentares escolhidos no parlamento? Como é que é isso? A maioria, como eu já disse aquela hora, é por eleição regionais. Sim. E o restante são de representação proporcional. Então, de uma região ou de uma província, eles escolhem certo número de pessoas e não são todos que
que são representados na Assembleia Nacional, mas um certo número de representantes são representados na Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional, qual é a função básica da Assembleia Nacional? A função da Assembleia Nacional, eles têm esse direito de aprovar a lei e no Brasil eu acredito que a função do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, é um pouco menor do que lá na Assembleia Coreana. Eles têm muita força, eles têm essa função de aprovação de lei. Sim. Além de aprovar a lei, ele participa de que outra maneira ele participa da vida nacional? Eles têm reuniões com os presidentes para falar opiniões dele, opiniões de cada província ou municípios. Então, essas opiniões são muito importantes quando tem reuniões de presidentes e primeiro-ministro e outros ministros juntos. Até onde vai a autonomia de cada município e de cada estado? Ele tem uma autonomia assim considerável, tem um orçamento próprio, ele pode ditar uma lei que não seja compatível com a lei federal, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma federação, lá, vamos dizer, um estado pode ter pena de morte, o outro não ter pena de morte. Quer dizer, já no Brasil não pode, apesar de também ser uma federação, é um pouco mais centralizado, há um pouco mais de ligação dos estados com relação ao poder central. Não, na Coreia também é o mesmo jeito do Brasil, do caso do Brasil, é um pouco mais centralizado e é tudo junto que eles fazem as coisas. Como são escolhidos os ministros na Coreia? Os ministros, eles são nomeados pelo presidente e tem 15 ministros agora atualmente na Coreia e eles são todos nomeados pelo presidente com a aprovação da Assembleia Nacional. Então, por exemplo, para falar com mais detalhes, o primeiro-ministro, ele recomenda um candidato para ser ministro para a Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional, eles então abrem uma audiência e se esse candidato ele faz a audiência e se passa pela audiência, ele então é nomeado pelo presidente da República. Quer dizer, então a pessoa para ser ministro de Estado na Coreia, ela tem que ser sabatinada, digamos assim, pela Assembleia Nacional. Isso, por isso que essa é uma função da Assembleia Nacional também, que eles também têm esse poder, né, de falar sim ou não, se ele pode ser ministro ou não. Sim, e o primeiro-ministro, no caso, ele tem que ter, além da indicação do presidente, ele também tem que passar pela Assembleia Nacional? O primeiro-ministro também tem que passar pela Assembleia Nacional. Eles fazem também uma audiência, né? E se ele passar dessa audiência, daí é nomeado pelo presidente da República. Quer dizer, pelo que eu entendi, o sistema parlamentar, ele é unicameral. Isso, o sistema parlamentar é unicameral, com 299 membros. Sim, e quer dizer, basicamente ele, além de aprovar leis, ele também sabatina ministros, quer dizer, dá o aprove, né, aprova a indicação dos ministros de Estado. Que mais que ele faz? Ele, para ser parlamentar, ele passa a ser um político remunerado pelo Estado, ele tem um salário, ou, por exemplo, há casos de países que a função a pessoa não perde o vínculo profissional que tem, se ela é dentista, é médico, é engenheiro, ela continua sendo, e nas horas de folga ela exerce a função de parlamentar. No caso da Coreia não, ele é uma membro função, parlamentar recebe horas, vínculo recebe inclusive salário, um soldo. Isso, recebe um salário separado também, e ele não pode ter outra profissão, ele só é membro do parlamento. Falar um pouquinho dos partidos políticos. Quantos partidos existem na Coreia? Atualmente tem 22 partidos no total, mas desses 22, só 8 que têm assentos na Assembleia Nacional. E desses 8, a gente fala que tem 2 principais. Tem o Partido Nacional Grande, que tem 170 assentos na Assembleia Nacional, e o segundo partido principal é o Democratas, é o Partido Democrático, que tem 84 assentos na Assembleia Nacional. É permitida a coligação, como no Brasil? Os partidos podem se unir para eleger um determinado candidato? Sim, pode ter, mas na Coreia eles não são tão como no Brasil, tem partidos que eles fazem coalizão, mas na Coreia eles não fazem normalmente. Então, praticamente, o poder hoje ele vem se revezando entre 2 partidos, você falou. Isso. Mas nada impede que um partido menor
possa chegar ao poder ou há impedimentos, vamos dizer assim, na prática? Não, porque os dois principais partidos eles são tão fortes que não tem nenhum espaço quase nenhum espaço para os menores ter algum poder na legislatura. Sim. A campanha eleitoral é um traço muito importante na vida política, né, de uma nação. Como é que se dá a campanha eleitoral na Coreia? A campanha eleitoral, cada 5 anos nós temos campanha de presidentes. Então, eles normalmente fazem a campanha ou propaganda pelos rádios, pelas TVs, eles têm também debates, ou audiências, ou eles vão em colégios para fazer propaganda, né? Então, e isso, os custos todos os custos são cobertos nós temos uma Comissão Nacional de Eleições. Então, uma parte dos custos são cobertas pela essa comissão. Quer dizer, então, na prática, existe um financiamento público de campanha. Isso, tem um financiamento público e tem outro financiamento que ele mesmo tem que financiar. Sim, o partido pode receber doações de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Como é que isso se processa dentro da Coreia? Esse assunto é um pouquinho, assim, é um pouquinho difícil, né? Porque se um partido recebe alguma doação, daí esse problema pode ficar um problema grande no futuro. Então, os partidos ou os membros do parlamento, eles não costumam receber muitas doações, não. Mas se, digamos assim, uma pessoa que é candidata, ela pode, em tornando isso público, dizer, eu tenho um banco tal da Coreia, quer financiar minha campanha, ele pode receber essa doação? Ou a lei impede que ele receba? Não, a lei não impede, mas a lei não impede. Não tem muitas pessoas que gostam de receber esses tipos, porque normalmente tivemos também problemas quando eles receberam esse tipo de dinheiro, doações, né? Então, eles preferem não ter esse tipo de problema no futuro, então eles não recebem. Embora a lei permita. Isso. E a questão, por exemplo, no financiamento da campanha, existe horário gratuito, como existe no Brasil, horário gratuito eleitoral, no rádio, na televisão, ou ele tem que ter, o próprio comissão que você falou, que custeia a campanha, tem que pagar as emissoras? Como é que funciona? Como no Brasil, como eles têm propaganda gratuita, na Coreia também tem propaganda partidária gratuita e também é coberto pela Comissão Nacional de Eleições. Sim. Os custos. A eleição no estado e no município, na província, no caso, e no município, funciona também no mesmo parâmetro. Vamos dizer, também custeado por uma comissão política? Como é que funciona? Ou muda isso? Não, só na esfera federal? Não, é também custeado pela essa Comissão Nacional de Eleições, que eles não só cobrem os custos de eleições presidenciais, mas também de governadores e prefeitos. E o parlamento existe a nível federal, que é a Assembleia Nacional? Isso. E ao nível do estado e do município também existe o parlamento? Não existe. Não existe, não. Então, e como é que então não tem representante tipo o deputado estadual aqui, o senador, é só a figura do executivo, do governador? Não tem um poder legislativo ao nível local? São 9 províncias e 7 municípios. Sim. E temos representantes do membro de parlamento que, dentro dessas províncias e municípios que estão representados na Assembleia Nacional. Então, eles que estão representando. Então, eles só se representam na Assembleia Nacional. A nível local, não existe o parlamento? Não existe o parlamento, mas eles têm um poder executivo, mas não é legislativo. Sim, e quais são a duração dos mandatos em todos os níveis? Para presidente, para a Assembleia Nacional e para o governador do estado e para o prefeito, no caso do município? O presidente, o mandato dele é de 5 anos e é o único mandato. No caso de primeiro-ministro e ministros de estado, eles não têm um mandato. E governadores e prefeitos e membros do parlamento, eles têm um mandato de 4 anos. Existe a reeleição? Qualquer um pode se reeleger? Reeleger é só em governadores e prefeitos e membros de parlamento. O presidente da República não pode? Não, é o único mandato. E o primeiro-ministro pode repetir? Vamos dizer, um presidente escolheu um primeiro-ministro. Aí o próximo presidente quer manter aquele primeiro-ministro. É possível isso?
Mas normalmente, se entra um novo presidente, ele troca todos os membros, e troca também os primeiros, mas não tivemos nenhum caso ainda que um primeiro-ministro foi reeleito, né? Não, foi reconduzido. Reconduzido. Mas pode, teoricamente pode. Teoricamente pode, mas não tivemos ainda esse. Sim. Falar um pouco no direito de votar e ser votado, nós falamos. A senhora falou que pode a pessoa, desde que resida 5 anos, não precisa ser coreano, ter nascido na Coreia para ser votado? Para ser candidato? Para ser candidato à presidência, não, todos têm que ser cidadãos coreanos. Sim. Não tem que ser nascido na Coreia. Cidadão nascido na Coreia, ou faz a distinção entre os nascidos na Coreia e os naturalizados? Não, tem que ser nascido na Coreia. Tem que ser nascido na Coreia. Tá? E para votar também? Para votar ou para ser votado? Para votar, no meu caso, eu nasci no Brasil, mas eu tenho uma nacionalidade agora coreana, então eu tenho esse poder de votar. Mas no passado, mesmo quando eu era brasileira, eu não tinha. Mas eu nasci no Brasil, mas agora eu tenho o poder de votar. Então não é só nascente de Coreia que pode votar. Os coreanos que residam fora da Coreia, eles podem votar? Eles podem votar pelas embaixadas. Sim. No caso, não sei se existe analfabeto na Coreia, mas se existir analfabeto, eles têm direito a voto? A porcentagem de analfabeto é menos que 1%. Menos que 1%? Menos que 1%. E todos têm direito de votar, mas eles não podem ser candidatos. Isso. Sim. E o voto é obrigatório na Coreia? Não, é facultativo. É facultativo? Isso. E só para te dar alguns números, em 2007, né, tivemos mais ou menos 63% de votos. Então foi um pouquinho menos que em 2002, quando foi 70%, e 97, quando foi 80%. Mas é facultativo, não é obrigatório, não. Sim. Quando, na década de 60, mais ou menos, se alguém falasse na reunificação da Alemanha, era uma coisa quase que um sacrilégio e tal, e era um sonho dos alemães apenas. No caso da Coreia, existe esse sonho de reunificação das Coreias? Claro. Da Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Claro que existe esse sonho. E a possibilidade disso? Como que o coreano lá avalia essa questão? Os sonhos são mais... Esse pensamento de reunificação é mais forte entre os cidadãos mais velhos. Entre os cidadãos mais novos, eles não estão muito interessados como... Não é interessado, os cidadãos mais velhos eles falam sobre reunificação, né? E na Coreia é necessário ter essa reunificação porque para o mundo mais pacífico é necessário, mas temos que entender que entre a Península, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte tem muitas diferenças, tem politicamente, como tinha nas duas Alemanhas, né? Isso. Mas é uma coisa que esse tema ele é discutido nas eleições? Ou é uma coisa assim, a senhora falou que o jovem parece não estar muito sintonizado nisso, só os antigos, né? Então um tema, não é um tema que mobilize. Não é um tema que mobiliza, principalmente esses dias, porque a relação entre as duas Coreias está um pouco... não está tão bom. Então, antes, quando não era o presidente, agora o Lee Myung-bak, era outro presidente, entre o presidente Roh Moo-hyun e o outro presidente, eles falaram mais sobre essa reunificação, mas o governo agora de Lee Myung-bak, eles não estão falando muita coisa porque as relações estão um pouco difíceis agora. Então nós ficamos por aqui. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pela secretária Yoon Ju Lee, da Embaixada da Coreia no Brasil. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo programa especial Eleições no Mundo. Até lá.